Prince era um rebelde no palco. Na intimidade, levava uma vida bastante regrada. Não fumava, não bebia e não permitia que a banda dele usasse drogas durante os shows. Mas o laudo da perícia não deixa dúvidas. O cantor morreu de overdose. Ele não era viciado em cocaína, crack ou heroína. Prince não conseguia largar os remédios à base de ópio que tomava para a dor nos quadris, os chamados opioides. O ópio é uma substância que deriva de uma flor, a papoula. Ele entra na composição de uma droga ilegal, a heroína, e de medicamentos de uso controlado como a morfina. Normalmente, os opioides são receitados para combater a dor. O cantor de rap Eminem quase morreu por conta dos mesmos remédios que mataram Prince. Ele misturava com outros comprimidos. Eminem apagou, mas foi socorrido a tempo e decidiu se tratar. O Dr. Andrew Lokodny diz que a morte de Prince é apenas a ponta de um iceberg. Milhares de americanos estão morrendo por causa dos opioides. O Centro de Controle de Doenças já disse que essa é a pior epidemia de vício da história dos Estados Unidos. The worst drug addiction epidemic in the United States. O Dr. Kolodny é cofundador da organização de médicos que lutam por limites mais rígidos na hora de receitar esses remédios. O presidente Obama também reconhece a gravidade do problema e já disse que a overdose mata mais do que os acidentes de trânsito e as mortes por causa dos opioides triplicaram desde o ano 2000. Um estudo divulgado pelo governo mostra que 44% dos americanos, quase metade da população, conhecem alguém que já foi viciado nesses fortes remédios para a dor. Subúrbio típico de classe média branca americana. Casas, jardins, essa aparência de segurança e tranquilidade. Mas hoje aqui, a grande maioria das famílias tem parentes, amigos ou conhecidos afetados por essa epidemia. Todos os dias o país registra 70 mortes por overdose provocadas por heroína ou opioides. Terry Cross se tornou ativista depois que lidou muito de perto com a epidemia. Timothy, o filho mais novo, aprendeu a surfar bem cedo. Adorava esquiar e sempre se destacava nas fotos da família. Era disparado mais alto. Terry conta que o problema começou aos 18 anos. Com dores de cabeça muito fortes, ele foi parar em um especialista que receitou um opioide. I don't know how many pills, but he prescribed the first opioid. Em 4 meses, Timothy já estava viciado. Quando o médico da família alertou para o risco, ele largou o remédio, mas passou para a heroína. É uma trajetória comum, segundo Harry Scott, vice-presidente da Samaritan Village, uma ONG que dá assistência a drogados. Pills are becoming more expensive and harder to obtain. Heroin is cheaper. O remédio é caro, a heroína é bem mais barata. Nos últimos 2 ou 3 anos, as mortes por overdose de opioides diminuíram um pouco, enquanto por causa da heroína, elas aumentaram. Mas a droga e os remédios têm o mesmo efeito no cérebro. Terry conta que Timothy tentou se matar várias vezes, mas passou 9 meses livre do vício até comprar heroína novamente com um colega de trabalho em agosto de 2009. Ele chegou em casa do trabalho, deu boa noite para a gente e foi dormir. No dia seguinte, quase não respirava. Timothy morreu de overdose aos 24 anos. Foi como se tivessem arrancado o coração do meu peito e jogado no chão. Dali em diante, todo dia tenho que pegá-lo para colocar de volta e me levantar. No começo eu quase não conseguia, mas podia ficar em casa sentindo pena de mim mesma. Escolhi ajudar outras famílias. Hoje ela briga por leis mais rígidas que proíbam a venda indiscriminada dos opioides.
Esses remédios também são vendidos no Brasil, mas o uso deles é baixo. O país está entre os que têm o menor volume de prescrições de opioides. Go a few days without it. O Dr. Kolodny acusa a indústria farmacêutica de desinformação. Há pelo menos um escândalo recente nos Estados Unidos a envolver a fabricação de um opioide. Em maio de 2007, a Purdue, fabricante de um opioide conhecido no Brasil como oxicodona, concordou em pagar $600 milhões de multa por ter garantido ao público durante anos que os pacientes não corriam risco de se viciar no remédio. No caso do músico Prince, o remédio que provocou a overdose se chama fentanil. Este ano, a agência governamental Centro de Controle de Doenças divulgou uma lista de recomendações aconselhando os médicos a evitar a todo custo o uso de opioides, a não ser em casos de doenças terminais que envolvem muita dor. Para os demais pacientes, eles devem tentar primeiro os analgésicos, depois doses baixas de morfina. Opioides, como o que mataram Prince, são de 50 a até 100 vezes mais fortes do que a morfina. Mas as recomendações do Centro de Controle de Doenças não têm poder de lei. Quem pode proibir o uso dos remédios nos Estados Unidos é outra agência americana, o FDA, responsável por controlar medicamentos e alimentos. Ao contrário da recomendação do Centro de Controle de Doenças, o FDA abriu o mercado para outros fabricantes e liberou o uso dos opioides para crianças a partir dos 12 anos de idade. Se a agência que regula o mercado de remédios nos Estados Unidos tivesse feito o trabalho direito, nós não teríamos essa epidemia. I don't think we would have this epidemic. E muito provavelmente não teríamos notícias das overdoses de gente famosa e o sofrimento de milhares de desconhecidos.